Queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que tá no ano novo, não é? Então, eu estava ouvindo o Marcão falar ali, aí veio uma inspiração, assim, o Marcão estava falando, né, que à medida que a gente prospera, não é? Deve ser a nossa medida de generosidade, não é? Então, porque se a gente prosperar mais do que a gente for generoso, a gente vai ficar avarento, não é? Então, muito legal isso aí. Aí eu lembrei, viu, Marcão? Eu lembrei na consagração ali do tabernáculo, não é? Deus falou para o Moisés para ele desafiar os príncipes. Olha só, os príncipes, cada um dos príncipes das 12 tribos, não é? E eles deveriam ofertar bois e carroças, não é? E também muito ouro. E aí, uma das tribos, né, um dos filhos do Levi, receberam uma quantidade de bois e de carroças, né? E a outra parte dos filhos de Levi receberam outra quantidade de bois e carroças, o dobro. E os outros filhos do Levi, né, que é a terceira parte, o terceiro filho, né, eles não receberam nada. Aí, olha só, gente, que coisa interessante, né? Os príncipes, eles só deram, eles não receberam nada, não é? Aqueles levitas que tinham a função de carregar no deserto as coisas leves, não é, como a tenda e etc., eles receberam uma quantidade de bois menor e uma quantidade de carroça menor. Mas aqueles outros que tinham a função de carregar as coisas de metal, as coisas pesadas, receberam muito mais bois e muito mais carroças. E quem não carregava nada disso, nem coisa leve, nem coisa pesada, porque a função deles era carregar a Arca da Aliança no ombro, não recebeu nada. Interessante, o que significa isso? Deus nos dá, não é, a medida que Ele vai pedir de nós, não é? Então, para os príncipes Ele deu mais, não é, queridos? Então a gente nunca deve se comparar com ninguém, não é? Eu não vou me comparar com os milionários da igreja, né? Porque a função de vocês é dar. Não é? Agora, se vocês retiverem mais do que é justo, lhe será impura perda. Deus vai levantar outro no seu lugar, não é? Amém, querido? Que Deus levante príncipes no nosso meio. Amém? Veio essa inspiração. Obrigado, Marcão. Essa palavra aqueceu o meu coração. Obrigado. Eu sentia o meu coração arder enquanto você falava, mestre. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. A gente está falando sobre fé, não é? O tema desse ano é: esses sinais acompanharão aqueles que creem, né? O tema da Igreja da Paz no mundo inteiro, não é? É esse mesmo tema. E eu creio que Deus usou muito o pastor Paulo, nosso líder internacional, não é? Deu essa direção, porque, irmãos, eu tenho visto o quanto que a igreja, quando eu falo a igreja mundial, precisa disso, né? O quanto que a igreja tem caído na fé, o quanto que a igreja tem embarcado na incredulidade do mundo, e especialmente nesse momento que a igreja deveria ser luz do mundo, não é? Então, irmãos, o pastor Paulo foi muito usado, Deus falou com ele, não é? E nós vamos falar sobre fé, continuar falando sobre fé hoje, amém? Então, vamos ver comigo aqui, João capítulo 4, tem uma história fabulosa, fantástica, em João 4, a partir do versículo 46. Eu quero ler a história, presta muita atenção, né? Se você puder agora colocar o seu telefone no modo avião, para que você não perca nada, você vai ter agora 40 minutos, não é? Do ensino da palavra, reverencie a palavra do Senhor. Diz assim, João 4,46 diz o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Isso é importante, essa informação é importante, né? Quer dizer, Jesus está voltando, vai ser o segundo milagre dele na história, não é? O primeiro foi transformar água em vinho, justamente nesse lugar, em Caná da Galileia. Agora ele está voltando para Caná da Galileia. Então imagina a expectativa das pessoas: aquele que transformou água em vinho está voltando, não é? Então tem uma expectativa.
Ora, havia um oficial do rei, homem importante, cujo filho estava doente em Cafarnaum, ou seja, mais ou menos 30 quilômetros ali de Caná. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ele foi ter com ele, ele rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então não é uma coisa, é uma coisa muito grave. Não é? Muito grave. O filho dele está morrendo e com certeza ele já perdeu toda a esperança para ele fazer uma viagem dessa que durava 12 horas em cima de animais. Ele não tinha mais nenhuma esperança. Ele não sairia da casa dele ali para ir buscar uma ajuda que demoraria no mínimo o dobro, né? 12 para ir, aí ele estava pensando que ele ia trazer Jesus de volta a 24. Era uma coisa muito grave. Ele não tinha mais nenhuma esperança. Os médicos já tinham com certeza tirado toda a esperança dele. Olha, o que a gente podia fazer, a gente já fez. Não tem mais o que fazer, né? Então ele vai atrás de Jesus. O filho dele estava à morte. Então Jesus responde para ele: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Tem uma repreensãozinha aí de Jesus, você já vai entender. Rogou-lhe o oficial: Senhor, ele continua insistindo, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. Olha só, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E eles informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso ele reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante dessa poderosa e maravilhosa e divina palavra. Nós cremos, Senhor, que Jesus é o verbo, ou seja, Ele é a palavra. Ó Deus, e quando nós nos aproximamos da palavra, nós estamos nos aproximando de Jesus. E nessa manhã nós queremos ouvir Jesus falar, queremos tocar em Jesus através da sua palavra, queremos ser tocados por Jesus através da sua palavra. Senhor, aumenta-nos a fé, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu quero falar nessa manhã, nosso tema, o crescimento da fé. Então, esse oficial que tem o filho morrendo, não é? Eu penso que talvez seja o único filho dele, quem sabe. Ele ouve falar de Jesus, não é? E aí ele faz essa viagem toda para ver Jesus. Agora preste bem atenção aqui. É muito importante a gente entender isso, irmãos, que a nossa fé, ela precisa crescer, não é? Está lá em Romanos 12:3, fala que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Diga assim: eu tenho fé. Diga com fé. Diga com fé: eu tenho fé. Então, com certeza, você tem fé. Agora, quando Deus... Quem dá a fé? Quem dá a fé? Hein? Quem é que dá a fé? É você que se dá a fé? É você que se esforça para obter fé? Não, irmão, a fé é um dom, está escrito, não é? A fé está na lista dos dons na Bíblia. É um dos dons, o dom da fé, é um presente de Deus, ok? Agora veja bem, quando Deus repartiu essa porção de fé conosco, eu achei legal essa imagem, a gente nem combinou nada, né? Mas eu achei tão legal essa imagem, porque é isso, essa que é a ideia que eu quero passar para vocês. A fé vem assim, gente, em forma de grãos de mostarda. Lembra quando os discípulos falaram para Jesus assim: olha, Senhor, aumenta-nos a fé. Então a fé pode crescer. Nesse momento, nesse contexto, Jesus responde para eles assim: olha, a fé é como um grão de mostarda. Se vocês tiverem essa fé como grão de mostarda, vocês vão fazer coisas grandiosas, porque Jesus está dizendo assim, ó, como um grão de mostarda, ou seja, que vai crescer e vai se tornar uma grande árvore, um grande arbusto. Então a fé vai crescer, ela precisa crescer. Essa é a nossa parte.
não é? Então, Deus deu o dom da fé, Ele repartiu a cada um de nós essa fé, agora essa fé precisa crescer. Então, é isso que eu quero te mostrar, essas etapas, né? Essas 3 etapas da fé. Claro, a gente poderia falar de muito mais etapas, mas acho que essas 3 etapas são bem abrangentes, a gente vai entender o que eu quero dizer aqui, ok? Muito bem, então. Vamos ver aqui essas 3 etapas da fé. Aí eu quero que você se identifique. Então, a primeira etapa, quando a gente recebeu esse grão, né, de mostarda, que está em crescimento, ele é tão pequeno ainda, mas ele fará grandes coisas. Ele produzirá grandes frutos. Pássaros de todos os lugares vêm se abrigar nele. Acredite se quiser, essa arvorezinha vai crescer no seu coração. Amém? Agora vamos ver. Então, a primeira coisa que acontece quando vem essa pequena fé, a primeira etapa da fé é a fé que busca, não é? A fé que ora, a fé que acredita que o Senhor pode resolver. Irmãos, isso não é tudo. Muita gente já para aqui e acha que já tem tudo. Não tem, é só o começo. Vamos ver. João 4,47, do nosso texto. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou. Olha só, ele está orando, ele está buscando, ele veio de longe, que descesse para curar o seu filho. Irmão, imagina, ele faria essa viagem toda, ele faria esse grande esforço, ele deixaria o filho dele lá que está morrendo, se ele não acreditasse que Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas eu quero te mostrar que isso é só uma etapa, é a primeira etapa. Você tem isso, não é? Todos nós temos isso. Tem uma fé pequena dentro de nós, não é? Que faz com que a gente queira buscar uma resposta de Deus. É uma fé pequena ainda. Olha só. Vou ler de novo. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, olha, Jesus vai dar o diagnóstico dessa fé. Se porventura não vir de sinais e prodígios, o que é que Jesus está dizendo? Eu sei que você não está me buscando ainda, mas tudo bem, está tudo certo, não está nada errado. O que você quer é o milagre que eu posso te dar. Se você, porventura, não vê sinal e prodígio, de modo nenhum crerá. A sua fé está nesse nível ainda. Quando eu digo, eu estou dizendo a dele, né? A de vocês não. A de vocês tudo está no 3º nível, aleluia, não é? Se tivesse um quarto, já estaria no 4º. Mas a desse homem está no 1º nível. Jesus dá o diagnóstico, você está no 1º nível, mas eu te amo, e é isso mesmo, está tudo bem. Eu coloquei essa fé no seu coração, não é? Ela já está começando a crescer, e ela vai produzir grandes coisas na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então Jesus dá esse diagnóstico, né? Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E ele continua rogando, 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Então preste bem atenção, irmãos. Essa fé no 1º nível, não é? É o nível básico, é o faixa branca, é a fé que busca, não é? É a fé que acredita que Deus pode fazer um milagre. Muito legal, porque é uma fé, olha só o que essa fé faz, ou fez com esse homem. Ela levou esse homem a fazer essa grande viagem, a buscar a Jesus, não é? Outra coisa que ela fez com ele, ela fez ele ser um homem determinado. Versículo 49, ele disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Você não percebe uma determinação nele? Ele quer muito. Talvez muitas pessoas aqui, não é? Talvez, não sei, talvez uma ou duas, talvez, esteja no 1º nível. Né? Vou arriscar. Talvez, hein? Talvez. Mas, então, se você está nesse 1º nível, você está orando, você está buscando, você acredita que Jesus pode, e na verdade você acredita que só Ele pode responder, e você está determinado, venha antes que Ele morra. E aí, irmão, quando Jesus responde, né, aquela palavra tão dura, Jesus diz assim, você não vai acreditar se você não vê um milagre. Ele não para, ele continua, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele não quer nem saber, ele não ficou feridinho, ele não ficou magoadinho, e disse, eu fiz uma viagem tão longa para ouvir um desaforo desse, para ouvir uma repreensão dessa, eu vou embora para casa. Não, ele continuou. Então diga assim, a fé que busca, não é? A fé que busca, que é a fé do 1º nível, ela é uma fé, olha só,
que faz a pessoa agir. Ele fez a viagem, faz a pessoa ser determinada. Venha logo, Senhor, antes que meu filho morra. E é uma fé que não desiste, é uma fé perseverante. Ele não parou de orar quando ele foi maltratado, né? Vamos dizer assim, por Jesus. Ok? Agora, olha só, irmãos. Olha o ponto negativo dessa fé, não é? Não sei se alguém vai se identificar aqui nesse primeiro nível. É uma fé que tem pouco conhecimento da palavra. Porque olha só, irmão, a mancada desse camarada, João 4,47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, ele foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava morto. Irmãos, ele acreditava só assim, ó. Só vai funcionar se Jesus for lá. Talvez ele já tinha lido a história do Eliseu ou do Elias, que deitou em cima do menino que estava morto, e ele pensou, não, se ele não for, não vai dar certo. Não é? E depois ele insistiu, quando Jesus disse, se você não vê milagre e sinal, você não vai crer. Ele disse, Senhor, vem logo para minha casa, senão meu filho vai morrer. Ele só acredita se Jesus estiver lá presente, de uma forma presente. Não é? Então, essa fé é uma fé que tem pouco conhecimento da palavra, porque nós sabemos, e foi o que aconteceu, que Jesus não foi na casa dele, ok? Jesus só disse, vai, o teu filho vive. Então, mas ele não sabia disso, ele não tinha conhecimento da palavra, ele achava que Jesus precisava ir. Agora, presta atenção, olha o que diz Provérbios 28:9, o que desvia o ouvido de ouvir a lei ou a palavra, até a sua oração será abominável. Então, quando a pessoa está nesse nível da fé que busca, ela está orando. Ela está buscando. Irmão, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não vai me interpretar mal. Eu não estou dizendo que quem ora está no primeiro nível, pelo amor de Deus. Não estou te dizendo isso. Não é? Mas eu estou te falando que o primeiro nível da fé é a pessoa acreditar que Jesus pode fazer um milagre. E pede para ele, e ora para ele, e insiste nele. Mas como essa pessoa tem pouco ou quase nenhum conhecimento da palavra, ela cansa rapidamente. Então ela vai até determinado momento, mas se ela não obtém a resposta do milagre, acabou a busca dela. Entende como que é uma fé tênue, não é? É uma fé muito frágil. Por isso que Jesus diz para ele, você está na fase dos sinais e milagres, mas fica firme, não sai daí, porque a sua fé vai engrossar, esse talo vai engrossar, essa raiz vai se aprofundar, essa árvore vai crescer e vai dar fruto, mas não desista, fica aí, quem está me entendendo? Não é? Então, por mais que ele está pedindo, por isso que Provérbios diz isso, se eu não tenho a palavra no meu coração, irmão, a minha oração vai ser abominável, eu vou pedir coisas para Deus, eu vou orar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ok, queridos? Então, é a fé do primeiro nível, eu acredito que Ele pode resolver, tenho uma fé, tenho uma pequena fé, mas a minha fé não tem base bíblica, não é? A minha fé é fé na fé. Ele transformou água em vinho, então Ele pode resolver o meu problema. Mas eu não sei nada a respeito dele. Eu não li nada a respeito dele. Eu não sei que ele é o Messias. Eu não sei que ele é o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Eu não sei nada dele. Mas eu creio que ele pode fazer alguma coisa. Então, é a fé do primeiro nível. É uma fé... Então, primeiro, né, essa fé que tem pouco conhecimento, são os pontos negativos. Ele pensa que Jesus tem que ir lá, não é? E também é uma fé que diz a Deus como e quando Deus deve agir. Já viu essa fé? Não é? Então, aquela pessoa que ela crê que Deus pode resolver. Senhor, me dê um namorado. Agora. Eu disse agora. Aí passa uma semana, ela já está frustrada com Deus, eu não entendo. Porque aquela fulana que é mais feia do que eu. Não, irmão, eu estou ilustrando, porque isso nunca acontece, não é? Eu estou falando uma coisa absurda, não é? Aquela fulana que é mais feia do que eu recebeu, eu não recebi. Sabe uma coisa, não vou mais orar. Então, porque é uma fé, ele disse para Deus, ele disse para Jesus, Jesus, vamos agora. Não é? Desça depressa, porque senão meu filho vai morrer. Vamos logo, eu já trouxe aí a carruagem, não é aí, sobe logo. Ele está mandando em Deus.
não é? Ele determinou como ele quer o milagre. Ah, Jesus tem que ir lá. Tem que ser desse jeito. E ele determinou quando? É agora. Então a fé que busca, que é a fé do primeiro nível, é uma fé que tem pouco conhecimento bíblico, pouco conhecimento da palavra, como você está vendo, ele pensa que Jesus tem que ir lá, e é uma fé que quer mandar em Deus. Deus não é o Senhor da vida dessa pessoa. Não é? Lembra que a gente falou da Sirofenícia no domingo passado, né? Já pensou, gente? Jesus dizia assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos aos cachorrinhos, não é? E ela diz: sim, Senhor, não é? Aí depois Jesus disse, e sim, chamou ela de cachorrinho, ela diz assim: sim, Senhor, sim, Senhor. Ou seja, ela se submete, porque ela chama ele de Senhor. Tudo bem, Senhor, eu entendo que primeiro tem que ser os judeus agora nesse momento, antes da cruz. Eu entendo que depois da cruz vai ser a vez dos gentios. Eu sei que eu estou querendo furar a fila, eu entendo. Sim, Senhor. Irmãos, isso é... E sabe o que ela fez? Sabe qual foi a resposta da Sirofenícia? Quem lembra? Quem lembra do domingo passado? Quem lembra? Hã? Não, a atitude dela, fisicamente. Ela se jogou nos pés dele. Pensa, ele disse para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus, que escândalo. Ela pula no pé dele e o adora, porque ela está dizendo: o Senhor é Deus. Só o Senhor pode ser adorado. O Senhor é digno, ainda que o Senhor está dizendo não. Quem manda é o Senhor, não sou eu. Isso é a fé madura que nós falamos, que é a fé que recebeu o selo de Jesus. Jesus disse: mulher, essa tua fé é top das galáxias. Amém, queridos? Então, aqui não. Aqui, esse primeiro nível de fé do servo do rei, não é? Do oficial do rei, é o nível que só está buscando esse milagre, é um nível que quer mandar em Deus, é um nível que não conhece nada de Deus, mas é um nível que crê que ele pode fazer alguma coisa, está tudo certo. Eu não estou criticando a fé desse homem. Todos nós vamos começar assim. Ninguém vai começar se não tiver um grão de mostarda de fé no seu coração. Esse é o ateu de verdade. O cara que diz assim: eu não acredito em Deus. Tudo tem uma resposta científica. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Não, para com esse negócio de Deus. É o cara que não tem nem a semente ainda. Não tem nem o grão de mostarda. Eu digo pobre, miserável, cego e nu. É esse, não é? Mas nós que já recebemos um pequeno grão, uma pequena semente de mostarda, e ela está crescendo, está tudo certo. Vai crescer, aleluia. Você só precisa entender hoje que você não pode se satisfazer com isso. Não, mas eu oro. Não, eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Eu sei que pode fazer. Isso não é tudo. É um começo. Ok? Tá tudo bem. Então, e a última coisa aqui dessa fé que busca, que é o primeiro nível, é uma fé que busca prioritariamente sinais e prodígios. João 4,48, Jesus disse para ele: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Olha o que diz João, olha o que Jesus disse lá em João 6,26, depois da multiplicação dos pães. Quando Jesus fez aquele grande milagre da multiplicação dos pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram aquele pão, um grande milagre. Os caras queriam fazer dele rei naquele momento, não é? Aí, logo em seguida, as pessoas começam a segui-lo, não é? Mas olha a resposta de Jesus, João 6,26. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Olha só. Vocês estão me procurando. Olha a fé que busca do primeiro nível. Porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É por isso que vocês estão me buscando. Não pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. E não porque entenderam os meus milagres. Vocês não entenderam que eu faço milagre porque eu sou Deus. Que eu tenho autoridade de Deus. Vocês não entenderam que eu sou o Messias. Que os milagres são a evidência de que eu sou Deus. Vocês não entenderam nada disso. Vocês estão aqui porque vocês viram a multiplicação dos pães. Não é? Então Jesus não se empolga com essa fé do primeiro nível, porque ele entende que ela tem que crescer. Beleza, primeira pergunta. Alguém se identificou? Não levante a mão. Você já se pegou querendo mandar em Deus, querendo determinar o tempo e o modo, não é? Você já se identificou
querendo coisas de Deus, mas não conhecendo a Deus pela sua palavra. Você só conhece a Jesus só de ouvir falar igual ele. Lembra? Ele ouviu falar que Jesus, que fez o milagre da transformação na água e vinho, estava voltando para Caná da Galileia. Eu vou lá. Então, tem muito crente na igreja, não nessa igreja, porque a gente fala muito sobre a Bíblia, não é? Sobre ler a Bíblia, mas tem muito crente por aí que só sabe as coisas de Jesus por ouvir falar. De domingo a domingo ele ouve alguma coisa sobre Jesus. Mas ele não vai investigar, ele não vai se relacionar com Jesus através da sua palavra. Então, o primeiro nível é esse. Ah, pastor, eu acho que eu me identifiquei. E agora? Tranquilo, está tudo certo, ótimo. Então, o processo já começou, Deus já repartiu uma porção de fé com você e eu trago boas novas de grande alegria. A sua fé pode crescer. Amém? Glória a Deus. Então, beleza, primeiro nível, todo mundo entendeu? A fé que busca, tá? Todo mundo entendeu isso? Busca por uma razão. Não por ele, mas busca pelo que ele dá. Então, a segunda coisa aqui, o segundo nível de fé, a fé que confia, aí já é um nível, aí já é outra coisa, você vai ver que esse cara vai crescer no processo, não é? E eu creio que a grande maioria de vocês está nesse nível. Então diz assim, olha, João 4,50, Jesus responde para ele, vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive, e o homem creu na palavra de Jesus. Não, pensa aqui comigo, não, vamos lá, vamos viver um pouquinho esse texto aqui, para a gente deixar a palavra entrar na gente. Você está amarrado em nome de Jesus, não vai acontecer isso, nunca. Você deixou seu filho à beira da morte, lá no hospital. O médico disse para você assim, não tem mais jeito, acabou, não é? O que podia ser feito foi feito. Aí você não tem o que fazer, você coloca a mão aí você lembra de alguém que falou, o Jesus, aquele homem, aquele profeta, ele anda pregando por todo lugar, todo mundo gosta dele, e ele foi o primeiro milagre que ele fez, transformar água em vinho. Ele não tinha uma história de milagres de Jesus ainda, ele só tinha um milagre. Ele transformou água em vinho, e isso é verdadeiro. Então ele diz, tem uma esperança, aí ele vai, não é? Ele vai. Pensa você, aí você deixa seu filho lá, aí você vai até Jesus, e o que você ouve de Jesus é uma repreensão. Ah, você quer um milagre, você não me quer, não é? E aí você insiste com ele, e aí ele te dá uma palavra. Você pensava que ele ia na sua casa. Você pensava que ele ia lá no hospital colocar a mão na cabeça do seu filho. E ele diz, vai, o teu filho vive. Sério, o que você faria? Talvez a sua resposta seja um indício de onde está o nível da sua fé. O que o seu coração responde que você faria? Você deixaria ele lá para trás e diria, amém. Está resolvido, recebi. Ou você ficaria insistindo com ele, igual aquela mulher, não é? Aquela mulher sunamita, não é? Que se agarrou no pé do Elias e disse, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei se você não me seguir. Não é? Então, irmãos, é impressionante como que esse homem muda de nível. Porque olha só, Jesus diz para ele, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Irmão, rapidamente ele se levantou e foi com o coração explodindo de gratidão, não é? Agora tem uma confiança na sua alma, no seu coração. Agora presta bem atenção. Pensa, esse cara sai dali só com uma palavra. Esse cara sai dali só com um vai. E ele sai de lá festejando. Alguém chega com ele e diz, o que aconteceu? Ele diz, ele não consegue nem falar, ele está tão emocionado, porque eu estaria se eu tivesse recebido algo dessa grandeza. Ele não consegue nem falar, e ele diz, eu recebi, o que você recebeu? A cura do meu filho, ele chora. Os caras dizem, como assim se ele está lá em Cafarnaum e não inventaram ainda celular para te mostrar a foto dele? Como assim? Ele diz, mas eu sei, porque sei que ele está curado. E é por isso que eu estou tão feliz, ele foi curado. Ele creu na palavra de Jesus. Que coisa mais tremenda, meu irmão. Agora, veja bem,
Você está percebendo a diferença? Nesse nível de fé, tem obediência já. Não é? Naquele primeiro nível, ele quer mandar em Jesus. O Senhor vai lá na minha casa, o Senhor coloca a mão no meu filho e tem que ser agora. No segundo nível, ele já obedece. Jesus diz assim para ele: vai, vaza, teu filho já está curado. E ele obedece o mestre, ele diz certo. Então, irmãos, qual é o nível da nossa fé? Não é? Nós estamos prontos para obedecer quando a gente não concorda? Quando Deus te manda fazer algo que você não concorda, você vai porque Ele mandou, e se Ele mandou, vai dar certo. Você está no segundo nível. Muito interessante, ele obedece, não é? Outra coisa interessante é que você vê um descanso, ele descansa. Como é que eu sei que ele descansa? Porque lembra que eu falei, quanto tempo durava essa viagem? 12 horas. Olha só quanto tempo vai demorar a viagem de volta. Olha lá, quando ele volta para casa, ele vai chegando em casa, os servos dele correm ao encontro dele: o teu filho está curado. Aí a pergunta dele: que horas precisamente isso aconteceu? A resposta deles, João 4:52. Ontem. Quando? Ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Quer dizer, irmãos, aquela viagem deveria demorar 12 horas. Eles saíam muito de madrugada, assim, bem cedinho, para eles pegarem o dia, para eles não viajarem à noite, por causa dos perigos noturnos, não é? Então, eles passavam o dia inteiro viajando, chegariam lá no começo da noite. Irmãos, esse cara teve uma viagem de volta mais lenta, nós não sabemos quanto tempo, muito mais lenta do que a ida. Se ele tivesse dúvida, escuta bem, ele estaria angustiado. Eu tenho que ir logo, porque vai que não dá certo. Vai que Jesus não funciona. Vai que essa palavra não cura meu filho. E ainda vai dar tempo de eu arrumar um médico. Não, irmãos, ele voltou tranquilo. Eu penso que ele até voltou visitando os parentes e contando o que aconteceu. Porque quando ele chegou, os caras disseram: olha, ontem. Como assim? O cara passou, sei lá, um dia para chegar em casa, uma viagem que demorava só. Vocês estão percebendo um coração tranquilo? Esse nível de fé é aquele nível que traz a paz sem entendimento. A Bíblia não fala assim sobre uma paz que não tem entendimento, uma paz que eu não compreendo, uma paz que eu não consigo entender. Eu estou sentindo paz, mas a coisa continua acontecendo. Não foi resolvido, eu não recebi ainda a resposta, mas eu estou em paz, estou tranquilo. O cara volta para casa assoviando, ele tem só uma palavra. Ele volta assoviando, resolve visitar um parente, trocar o cavalo dele, não é? Tranquilo, talvez até que passou no shopping para comprar um presente para o filho. 24 horas para chegar em casa. Você percebe, irmãos? Então, o segundo nível é o nível que obedece, não é? Jesus diz para ele: vai, ele obedeceu, ele não quer mais mandar em Jesus. É o nível que descansa no Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas ainda é o segundo nível. Ainda é o segundo nível. E o terceiro e último nível, irmãos, para a gente orar. Então, a fé que cresce. Percebe que essa fé vai crescendo. A minha oração é que todos vocês já estejam pelo menos no segundo nível. Amém? E o terceiro e último nível, que a gente vai ver nele, a fé que transforma. Então, qual que é o primeiro? A fé que busca. Qual que é o segundo? A fé que confia. E qual que é o terceiro? A fé que transforma. Vamos ler o versículo 51 em diante. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles, olha, irmão, importante isso. Ele indagou deles: a que hora o seu filho se sentirá melhor? Irmão, que importância tem essa informação agora? Vamos curtir o menino. Mas você vai entender como que é importante isso. A que hora o seu filho se sentirá melhor? Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai
ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então preste bem atenção, vamos só revisar aqui para você entender. Então no primeiro momento ele recebe uma porção de fé, não é? Uma porção pequena, como um grão de mostarda. Então essa fé pequena fez o que com ele? Fez o que com ele, aquele primeiro nível? Quem me ajuda? O que ele fez? Foi buscar. Ele buscou o Senhor, não é? Mas sem conhecimento, não é? É uma fé sem entendimento. A fé que o apóstolo Paulo fala, né? Uma fé que não conhece a palavra. Agora, olha só. Ele não sabe que Jesus não precisa ir. Ele quer mandar em Jesus, é o primeiro nível. Tá bom. Aí ele cresce. Agora ele confia e descansa. É o segundo nível. Não é mais uma esperança, agora é uma certeza. Ele só tem uma palavra, mas ele não sabe explicar. Dentro dele tem uma certeza: o meu filho está curado, não é? Aqui já tem uma obediência, nós vimos. Ele obedeceu ao Senhor, ele não quer mais mandar em Deus. Aqui já tem uma paz que excede todo o entendimento. Ele está feliz, ele não sabe nem explicar a razão. Como que esse cara pode estar feliz se ele só tem uma palavra? Mas ele tem tudo, na verdade. Beleza, vocês entenderam até aqui. Agora, olha só, irmão, o terceiro nível é muito interessante. Porque fala aqui no versículo 53. Creu ele e toda a sua casa. Mas peraí, vamos entender? No versículo 53, que é o final da história, quando ele ouve os servos dele dizer: olha, na 7ª hora, que é 1h da tarde, que era exatamente o momento que ele conversou com Jesus, Jesus liberou a palavra, então ele constatou que foi exatamente naquela hora. Aí fala que ele creu. Ele e toda a sua casa. Mas peraí, quer ver? Volta lá no 50. Lá no 50, Jesus diz para ele: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Peraí, ele creu lá ou ele creu aqui? É importante a gente fazer essa diferença, não é? Aquela fé do versículo 50 é a fé que confia, vocês entenderam? Ele recebeu aquela palavra e ele disse: meu filho foi curado, eu vou embora. Está resolvido, não é? Agora, a fé do 53, irmãos, é o reconhecimento de que Jesus é Deus, é diferente, presta atenção. Esse é o terceiro nível. Por que ele pensa? Meu Deus. Por isso que ele quer saber que horas. E fala assim que ele falou precisamente. Eu quero saber a hora, os minutos e o segundo. Que horas? E eles dizem precisamente o momento. Então ele reconhece, a Bíblia diz. Fala que ele reconheceu que foi o Senhor. Olha, eu vou ler de novo o 53. É muito importante isso. Olha o que diz. Quer ver? Acompanha comigo lá. Olha só. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora que Jesus deu a palavra para ele. Agora preste bem atenção. É muito importante, irmão, a gente entender o seguinte: a diferença dessas duas fés, né? Porque veja bem, a fé que confia e descansa, beleza, maravilha, foi um crescimento. E essa fé que crê que Jesus é Deus, porque ele, qual a conclusão dele? Rapaz, que coisa fantástica. Ele disse: vai, o teu filho vive. Então ele sabia, ele é onisciente. Quem está comigo aqui? Só Deus pode fazer isso. Só Deus é onisciente. Só Deus sabe todas as coisas. Só Deus é onipresente. Só Deus é onipotente. Ele disse: o teu filho vive. E ele sabia, só Deus poderia fazer isso, já que os médicos, os homens disseram: não tem mais jeito. O que poderia ter sido feito pela medicina, pelos medicamentos, foi feito. Então ele entendeu, só Jesus, então, só Deus teria poder para fazer o que ele fez. Então, quando fala nesse segundo momento que ele creu, escuta, é muito importante isso. Porque, irmãos, tem muita gente assim, ó. Tem muito crente no primeiro nível. E a gente pensa: poxa, esse irmão de oração, não é? Está orando muito, está clamando, ele não desiste, ele persevera, as coisas acontecem, Jesus não dá resposta, mas ele fica lá. Irmão, muito crente. A gente não sabe por dentro. Pode ser que ele seja um homem de oração, pode ser que ele seja uma mulher de oração no terceiro nível. Quem está me entendendo? Não é?
Pode ser, mas pode ser que essa busca seja só do primeiro nível. É só por algo que ele quer. É só ele querendo mandar em Deus. É só ele desesperado para obter aquilo. Pode ser só o primeiro nível. Agora, beleza, vamos dizer que ele cresceu. Não, esse é um cara que vive pela fé. Se Jesus falou, ele crê, meu irmão. O mundo critica ele, o mundo contesta, né? O mundo chama ele de fanático, mas ele não está nem aí, porque ele crê e acabou-se. Jesus me deu a palavra, eu creio, ele vive esse descanso com Deus. Ele não vive pré-ocupado. Ele não se ocupa com essas coisas, porque tem um descanso dentro dele, ele sabe porque sabe, Deus me deu. Quem está me entendendo? Não é? Irmãos, olha, eu não vou falar isso, porque é perigoso. Essa coisa, as ilustrações são muito perigosas. Mas vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, beleza. Aí o cara já está no segundo nível. Ele já está começando a caminhar em paz. Ele já é um cara que obedece. Mas veja bem, irmãos. O que eu quero te mostrar é que pode ter gente no segundo nível que ainda não crê em Jesus como Deus. Pode acontecer isso? Eu te provo que pode, te provo na Bíblia. Quer ver, por exemplo, os 10 leprosos? Olha lá os 10 leprosos, primeiro nível. Eles vinham clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Rapaz, eles estavam clamando como poucos crentes hoje clamam. Orando desesperadamente, que só Jesus poderia fazer aquele milagre. Aí Jesus não tocou neles. Jesus deu para eles uma ordem do segundo nível. Ele falou assim, pode ir, vão, se apresentem ao sacerdote, façam a oferta referente à cura da lepra. Pode ir. Todos os 10 tinham a fé do segundo nível. Quem está me entendendo? Os caras foram, acreditaram que estavam curados e foram leprosos ainda. A Bíblia diz que no caminho eles reconheceram que estavam curados. Então eles obedeceram. São pessoas do segundo nível. São pessoas que são capazes de ouvir uma ordem de Jesus e obedecer. São pessoas que são capazes de receber uma palavra, uma promessa e crer e descansar. Nós estamos curados. Conquanto estão olhando ainda estão leprosos. Segundo nível. Todos eram crentes do segundo nível. Agora, um falou assim, cara, peraí, ele curou a lepra? Ninguém pode curar a lepra, só Deus. Isso é um milagre, isso é coisa do céu, ele é Deus. Eu vou voltar. Só tinha um entre os 10 que estava no terceiro nível. Quem está me entendendo? Então eu estou orando. Não significa necessariamente que eu estou no terceiro nível. Eu estou descansando, confiando, eu obedeço às ordens de Deus, eu não quero mandar em Deus, Deus é, Ele que manda. Beleza. Mas, irmãos, você reconhece Jesus como Deus que vive no seu coração? Olha só que coisa interessante. Então, João 4,53 fala que ele creu e toda a sua casa. Amém, queridos? Ele entendeu, Deus deu uma ordem. Ele é o meu Senhor. Isso aqui que eu estou te falando é sobre o milagre do novo nascimento. Irmão, houve um novo nascimento. Qual que é o terceiro ponto? A fé que transforma. Agora escuta. Então, aqueles 10 leprosos, um voltou, porque ele estava transformado, havia uma gratidão, um reconhecimento dentro dele de que Deus era Deus. Os outros receberam o milagre, e daí? Não é? Lembra quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou fazer o milagre. Eu vou mandar o anjo na frente de vocês. Olha aí. Eu vou derrotar os inimigos de vocês. Eu vou tirar todas as dificuldades que aparecerem na frente de vocês. E vou colocar vocês dentro de Canaã, como eu prometi. Só tem uma coisa, eu não vou com vocês. Irmão, o povo disse, peraí, deixa eu só entender. O povo, a voz do povo, só para a gente entender, Deus, a gente vai receber Canaã? Vai. O Senhor vai dar vitória contra os nossos inimigos? Vai. O Senhor vai mandar o anjo na nossa frente?
Vai. Se faltar alguma coisa, eu dou. O senhor não vai? Não. Mas o senhor vai dar a bênção? Vou. Negócio fechado. O Moisés pulou de lá e disse, nunca. Terceiro nível. Se o senhor não for, eu estou fora. Risca meu nome daí desse livro que o senhor escreveu. Não quero mais saber, estou fora. Vocês estão entendendo a fé do terceiro nível? Irmão, o Espírito Santo vive. Você acredita de verdade nisso? Você acredita que Jesus morreu no seu lugar e Ele está sentado à destra de Deus? Você acredita que Ele se fez um com você? A Bíblia diz, né? Que Ele se fez um conosco. Nós estamos em Cristo. Então nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos juntamente com Ele assentados nos lugares celestiais. Aleluia. Você acredita nisso? Essa é a fé do terceiro nível. O cara fala assim para mim, não, eu acredito. Rapaz, como que o cara acredita que o Espírito Santo vive dentro dele? E ele abre a internet com o Espírito Santo que está olhando através do olho dele, que está dentro do corpo dele, e ele tem a coragem de assistir algo que vai totalmente de encontro à palavra do Senhor. Como que esse cara, por favor me entendam, ele é crente, ele pode até ser salvo, ele tem a fé do primeiro nível, ele acredita que Jesus pode responder as coisas para ele, ele acredita, ele confia, ele recebeu a palavra. Mas, irmãos, é outro nível de fé. Ele crê, como esse homem creu no terceiro nível. Creu ele toda a sua casa, houve uma mudança em volta dele. Irmão, quando realmente a gente crê nesse terceiro nível, você vai ver uma mudança na família. Essa pessoa vai se tornar um marido melhor, vai se tornar uma esposa melhor, vai se tornar um filho melhor. Não é? E as pessoas em volta dela vão perceber e vão crer. Olha aqui. Creu ele e toda a sua casa. Irmão, não foi a fé dele que salvou a família dele, mas foi a fé dele que o transformou. E a família disse, esse homem é outra pessoa. Porque, irmãos, eles não conheceram Jesus pessoalmente. Quem está me entendendo? A família deles não viu Jesus pessoalmente. Mas eles viram a mudança que aconteceu na vida desse homem. Ele é outro homem. Ele foi transformado. Eles viram o milagre. A água se transformou em vinho. Esse coração aguado agora é um coração saboroso. O que aconteceu com meu pai? Irmão, até o cachorro estava latindo diferente. Sabe, tudo em volta dele foi transformado. Por isso que parece, quando a gente lê esse texto, parece que ele crê duas vezes. Como assim? Ele creu quando Jesus enviou? Ou ele creu quando ele descobriu que tinha sido exatamente naquela hora? São duas coisas, são dois momentos diferentes. Naquele primeiro momento, nos 50, é a fé que gera essa confiança, e essa paz e essa obediência, a fé do segundo nível. Quando ele chegou em casa, ele constatou a autoridade divina. Ele creu na alma dele, no coração dele, no espírito dele. Ele é Deus. E ele foi salvo. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Nós temos que tomar posse disso, irmãos. Toda a nossa casa crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua família. Toda a nossa família no terceiro nível. A gente não pode se conformar só de ver, meu filho está orando, meu filho está crescendo, meu filho está lendo a Bíblia. Não, isso é muito bom, maravilhoso. Mas, irmão, meu filho mudou. Meu filho não tem mais esse vício. Meu filho tem domínio próprio e não demônio próprio. Não é? Sabe, meu filho tem dado respostas diferentes. Cara, meu filho foi transformado por dentro. Meu filho tem reações diferentes. Alguma coisa aconteceu com meu filho. Meu filho foi salvo. Meu filho obteve a fé do terceiro nível. O grãozinho de mostarda cresceu, engrossou o talo, frutificou. Eu estou vendo os frutos do Espírito Santo na vida do meu filho.
Aleluia. Irmão, isso que a gente tem que perseguir. Porque se fosse só esses 2 níveis, irmão, o mundo estava salvo. As igrejas estão lotadas de gente pedindo milagre. É a fé do primeiro nível. Eu não estou dizendo que está errado, está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não estou dizendo que você não deve pedir milagre. Mas eu estou te dizendo que os milagres acompanharão aquele que crê. Se você tem essa fé que cresce dentro de você, irmão, a sua vida vai ser uma vida de milagre. Entende? Você não vai precisar ficar correndo atrás de milagre. Corra atrás de Jesus, Ele está cheio de milagre. Não é? Irmão, se a fé do segundo nível fosse suficiente, você vê muita gente se esforçando e muita gente tentando obedecer na força do braço, com uma boa atitude. Não, irmãos, a gente só pode se conformar quando a gente vê, primeiro em nós, depois nas pessoas em volta, depois nas pessoas um pouquinho mais distantes, não é? As pessoas sendo transformadas, não é? Teve uma época na igreja, não sei se vocês são dessa época, não é? Que qualquer oração, o cara orava para... Ora aí para agradecer o alimento, irmão. Aí, Senhor, obrigado, já caía um no chão. Pum! Já caía, já estribuchando e falando em línguas. Não é? Irmão, eu nunca me impressionei com isso. Isso nunca me... Porque se o cara cai e levanta transformado, beleza. Mas se ele cai e volta do mesmo jeito ou pior, o cara está lá cheio da maracheia. Eu falo em línguas. Eu sou batizado no Espírito Santo. Mas, irmãos, o cara está cheio de falar em línguas, cheio do mistério. E tem um caráter duvidoso. Ele não obedece princípios básicos da palavra. Irmão, isso não me interessa. Não quero isso. Eu quero a fé do terceiro nível, que transforma o homem de dentro para fora. A fé que quando você senta na frente do computador e se sente atraído por aquele pecado, você diz, não, eu não vou fazer isso com o meu Senhor, que tem sido tão generoso comigo. Não, eu quero, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho muita vontade, eu quero muito, mas eu renuncio por tua causa. Essa é a fé do terceiro nível. Não é? O cara está sozinho com a namorada e começa a falar em línguas. E a coisa evolui. Não, irmãos, essa não é a fé do terceiro nível. A fé do terceiro nível tem um temor do Senhor. Quem está me entendendo? Sabe, lembra do Davi? Quando vai cortar a orla do manto, o coração bate. Não, eu não vou entristecer o coração do meu Senhor. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Vai dar certo. Quem está me entendendo? Essa é a fé que transforma. Essa é a fé do terceiro nível. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Então está aqui, irmão, muito importante a gente entender isso. O crescimento da nossa fé. Então aqui o meu objetivo era quebrar esse paradigma, não é? O fato de eu orar não quer dizer que eu já tenho a fé que o Senhor espera de mim. O fato de eu obedecer algumas coisas e descansar em algumas áreas da minha vida não significa que eu já cheguei nesse nível de fé que o Senhor espera de mim. Mas a grande comprovação do terceiro nível é a transformação de dentro para fora. E você vai começar a ver as pessoas em sua volta sendo transformadas também. Coloque a mão no seu coração, eu quero que você ore agora. Você já tem. Eu não sei que nível você está, mas você já tem essa fé. Porque Ele repartiu, depois você lê lá em Romanos 12, 3, toma posse dessa promessa. Ele já repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Ele não é injusto. Ele não é injusto. Cabe a cada um de nós agora cultivarmos essa fé. Como que eu cultivo a fé, pastor? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, pelo meu relacionamento com a palavra, amém, queridos? Pelo meu relacionamento com o próprio Jesus, conversando com Ele. Oração não é um sacrifício. Irmãos, oração não é um exercício espiritual que vai me fazer merecedor de receber alguma coisa, porque agora eu estou orando 3 horas por dia. Oração é um diálogo com uma pessoa que não tá perto de você, não, que está dentro de você.
Você ora falando, você ora pensando, porque ele pode ler, perceber, ele está dentro de você, os seus pensamentos. Você pode cantar para ele. No seu dia a dia, dirigindo, você pode conversar com ele, caminhando, na academia, lá no seu trabalho, se você tiver algum momento de intervalo. Até mesmo ali trabalhando, você pode pedir ajuda dele. Senhor, me dê sabedoria, eu tenho a mente de Cristo, me dá graça diante dos homens. Senhor, que o meu testemunho cresça nessa empresa, não só como uma pessoa que produz, mas como uma pessoa honesta e generosa. Você está orando, você está falando com ele. Então aí você vai cultivando a sua fé, até que ela vai crescer ao ponto de você confiar, descansar, obedecer. Mas ela vai crescer ainda mais e você vai crer. E isso é muito sobrenatural, que o próprio Deus vive no seu coração e que você já morreu para esse mundo e já ressuscitou uma nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre você. E você vai crer de todo o seu coração que certamente Ele levou sobre si as minhas enfermidades. E você vai viver uma vida de paz, descansando no Senhor. Aleluia. Essa é a fé do terceiro nível. Comece a orar, comece a falar com Deus agora. Peça para que Ele te ajude nesse processo. Fé é um processo, é uma musculatura que precisa ser exercitada. Fala com Deus agora em nome de Jesus. Nenhum de nós tem mais privilégio do que outros de falar com Deus. Você pode falar com Ele agora. Você pode clamar como esse homem clamou. Ele não tinha nada de especial, ele era um estrangeiro, ele nem estava no meio da religião. Ele era um oficial do rei, o rei inimigo do povo de Israel. Mas Jesus disse que ninguém que venha a mim eu lançarei fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um hoje e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe.